Olá, cluvianos e cluvianas, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje é literatura e nós vamos falar sobre a Semana de Arte Moderna de 1922, uma semana, ó, que deu o que falar. Vamos lá? Bom, entre os dias 13 a 18 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal em São Paulo, aconteceu a Semana de Arte Moderna, que foi uma semana com manifestações artísticas, culturais, como apresentação de poemas, dança, música, exposições de arte, né? Uma forma que esses novos artistas conseguiram para apresentar uma arte inovadora inspirada nas vanguardas europeias, né? Uma arte que tivesse ali um ar mais brasileiro, né? Uma arte mais brasileira, vamos dizer assim, né? E o primeiro passo para que isso acontecesse era exatamente o rompimento com o passado, né? Romper com a arte acadêmica, com a arte tradicional e trazer toda a inovação que o século XX já estava aí mostrando ao mundo, né? E com isso, a partir da Semana de Arte Moderna, houve, digamos assim, né, eles inauguraram o movimento modernista no Brasil. E dentre vários artistas que participaram dessa Semana de Arte, eu destaco alguns importantíssimos, como Mário de Andrade, os escritores, né? Escritores e poetas Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, o Graça Aranha, o Plínio Salgado, né? As grandes pintoras Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, de Cavalcante, e grandes nomes, como vocês podem ver aí. Bom, nesse período, o Brasil ele estava passando por diversas transformações, né, sociais, políticas, econômicas, e obviamente que essas transformações históricas iriam inspirar as inovações artísticas também, né? Bom, a maioria dos artistas que idealizaram a Semana de Arte Moderna, eles eram herdeiros de grandes fortunas, das oligarquias, né, paulistas e mineiras, aquele período chamado política café com leite, que vocês devam lembrar aí das aulas de história, né? E isso foi importante para que o movimento acontecesse, porque eles acabaram ajudando financeiramente ao movimento, né, com patrocínio, ou com patrocínio, né? Para que esse movimento acontecesse no teatro, no grandioso Teatro Municipal em São Paulo, né? E o ano, ele não poderia ser melhor, né? Que era o ano de centenário da independência do Brasil, 1922. Então, isso acabou sendo simbólico também para o movimento, né? E portanto, né, ocorreu durante essa semana essas manifestações artísticas, né, que reuniu jovens, artistas, irreverentes e contestadores, né? E o curioso é que a maioria desses artistas, eles tinham um tom muito contestador, muito crítico, principalmente em relação à elite. No entanto, esse movimento, essa Semana de Arte Moderna, só aconteceu porque eles obtiveram ajuda financeira da própria elite que eles criticaram. Então, isso é bem curioso. Olha só uma fala do Di Cavalcante, né, do pintor Di Cavalcante na época. Seria uma semana de escândalos literários e artísticos de meter estribos na barriga da burguesinha paulista, né? Aliás, burguesinhazinha paulista, né? E é curioso porque a maioria deles fazia parte dessa burguesinhazinha paulista, né? Então, isso aí é interessante. Bom, durante as apresentações, né, variadas, na primeira noite, aparentemente ocorreu tudo bem, né? Vocês têm aqui um dos convites, né, de entrada para o teatro, na época aqui destacando uma apresentação do grande maestro Villa-Lobos, mas no segundo dia ocorreu aqui as vaias, os gritos e urros em cima do pobre, né, do pobre, do coitado, do poeta Ronaldo de Carvalho, né? Ronaldo de Carvalho, ele subiu ao palco para declamar o poema intitulado Os Sapos, escrito
pelo Manuel Bandeira. Esse poema ele traz uma forte crítica ao movimento parnasianista, né? O movimento parnasiano, que foi a escola literária anterior ao movimento modernista, né? E uma das características principais do movimento parnasiano é exatamente a formalidade, a perfeição estética, né? O poeta parnasiano, ele se considerava aquele poeta que lidava com uma joia rara que era a poesia. Então, trazia para os poemas estruturas perfeitas, rítmicas, rimas ricas, palavras rebuscadas, né? Ou seja, uma formalidade muito forte dentro do seu texto. E esse movimento da Semana de Arte Moderna e, consequentemente, modernista, ao criticar o movimento parnasiano, eles se colocavam na posição de paradoxo aí, né? Ou seja, que o símbolo era mostrar para as pessoas de que, sabe, o movimento parnasiano, essa perfeição toda, nós somos exatamente o contrário. Nós não temos perfeição, nós vamos ser os imperfeitos, artisticamente falando, entre aspas, evidentemente, né? Mas como um estilo literário. Então, eu trouxe para vocês aqui um trecho do poema Os Sapos, né? Que causou toda essa polêmica. O coitado do poeta, como eu já disse, o Ronaldo de Carvalho recebeu vaias, recebeu gritos, enfim. Então, vamos lá. Só um trechinho aí para vocês observarem do que se trata. Os sapos, enfunando os papos, saem da penumbra, aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra, berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra, não foi, foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz, meu cancioneiro, é bem martelado. Vede como primo em comeros e atos, que arte e nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio, que lhes dê, vai por 50 anos, que lhes dei a norma, reduzir sem danos a formas e a forma. Clame a saparia, em críticas céticas, não há mais poesia, mas há arte poéticas. Urro sapo boi, meu pai foi rei, foi, não foi, foi, não foi. E esse foi, não foi, vai se repetindo ao longo do poema, né? Então, as pessoas da plateia acharam que era deboche, acharam que eles estavam brincando com a cara deles, e na verdade era uma forma inovadora de se fazer poesia, uma poesia crítica, né? Porque aqui quem são os sapos? Sapos são os poetas parnasianos, né? Essa repetição proposital do foi, não foi, foi, não foi, basicamente demonstra, né, à luz dos artistas modernistas, que a poesia parnasiana, por exemplo, uma hipótese é de que mudava-se o tema, mas ela era feita sempre da mesma maneira, com a perfeição estilística, com a perfeição formal, com a perfeição de palavras rebuscadas, né? E interessante também que ao fazer a leitura do poema, né, esse foi, não foi, foi, não foi, acaba tendo uma sonoridade também que se assemelha muito com o som que os sapos faz na lagoa, né? O coachar dos sapos, foi, não foi, foi, não foi. E isso ficou assim bastante interessante. Vamos seguir aí. Bom, a Semana de Arte Moderna ela tinha por características alguns pontos importantes que depois surgiram nos movimentos modernistas, né? Para começar, a ausência de formalismo, né? A arte, ela não deveria ser formal, ela não era para ser formal, ela era para ser livre, né? Romper totalmente com o passado, não se inspirar em nada que lembrasse a arte conservadora, a arte acadêmica, né? Era uma arte para frente, inovadora, de vanguarda, né? Crítica constante aos modelos e parnasianos, né? Influência das vanguardas europeias, valorizar a identidade nacional, isso é muito importante, isso vai aparecer muito, valorizar a cultura, valorizar tudo que identifica o Brasil, que identifica o brasileiro dentro dessa nova forma artística, né? A experimentação estética, a liberdade de expressão, a aproximação da linguagem com a oralidade, o uso da linguagem coloquial, né? Temas cotidianos, então isso eram
o lema dos artistas da Semana de Arte Moderna, que depois culminou com a primeira fase modernista. Bom, repercussão e críticas à Semana de Arte Moderna, né? Aqui eu trago para vocês uma imagem da pintora Anita Malfatti, né? E o seu quadro, um dos mais famosos quadros dela, né, O Homem Amarelo, que deu o que falar, né, porque a Anitta, ela acabou estando numa situação que, de uma certa maneira, ajudou esse movimento da Semana de Arte Moderna a surgir, né? Por quê? Porque em 1917, a Anita Malfatti, eu sempre engasgo para falar esse nome, mas enfim, continuando, a Anitta, ela participou, né, de uma exposição de arte junto com outros artistas de renome internacional, né? E essa exposição, ela acabou sendo desaprovada pela sociedade, né? Recebeu duras críticas e uma delas foi escrita, né, pelo Monteiro Lobato. Sabe o Monteiro Lobato lá do pré-modernismo? Pois bem, o Monteiro Lobato escreveu um artigo no jornal intitulado Paranoia ou Mistificação, e neste artigo ele destrói totalmente a exposição de arte, os quadros da Anita Malfatti, e isso acabou, de uma certa maneira, né, fazendo com que os artistas que se encantaram com as obras da Anita Malfatti, como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, enfim, se organizassem aí para fazer também uma semana toda de arte inovadora, né? E em relação à Semana de Arte Moderna, né, após, quando a Semana de Arte, as apresentações terminaram, o saldo, na época, foi negativo, porque eles receberam duras críticas, né, as pessoas elas não estavam preparadas para tanta inovação e ficaram desconfortáveis e não compreenderam a nova proposta artística. Mas esse saldo positivo não abateu os artistas, os escritores, os pintores da época, muito pelo contrário, né? Após, né, a Semana de Arte, né, houve desdobramentos, né? Eles continuaram aí com seus ideais, com as suas ideias inovadoras e criaram revistas, criaram manifestos, criaram movimentos para divulgar, continuar divulgando para a sociedade as suas novas visões artísticas, né? E aí eu destaco para vocês a revista Claxo e os dois movimentos, né? O movimento Pau Brasil e o Manifesto Antropofágico, que foram elementos comunicativos aí que continuaram divulgando a arte de todos os artistas que participaram da Semana de Arte Moderna. Bom, gente, é isso, a Semana de Arte Moderna. Espero que vocês tenham achado interessante. Se ficaram curiosos para saber mais sobre o movimento, pesquisem. Foi um movimento assim que na época as pessoas não estavam preparadas, então acharam que aquilo ali era loucura, acharam que aqueles artistas estavam com problemas mentais, alguns inclusive acharam disso, não perceberam que aquilo era a inovação da arte brasileira, como a história serviu aí para contar, né? A Semana de Arte Moderna deu o pontapé inicial e inaugurou o movimento modernista no Brasil, ok? Então, espero que vocês tenham apreciado a aula, bons estudos e até a próxima.